Olá, aqui é Fernando Luzil e esse é o programa Novos Intérpretes. Na entrevista de hoje vamos conversar com Otto Breitwart, que é engenheiro de formação pela Universidade de São Paulo em agronomia, em Piracicaba, e ele é diretor de gestão da cadeia global de suprimentos na divisão de máquinas de construção leve da Caterpillar. Atualmente ele vive na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e está de passagem no Brasil e vai nos dar o prazer de conceder essa entrevista. Otto, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigado, Fernando. Muito feliz de estar aqui hoje com você. Puxa, para nós há muito tempo que eu sonhava em ter você no nosso programa e conseguimos hoje aproveitar sua passagem aqui para viver o Natal aqui em casa, para a gente poder conversar com você. E eu queria começar, Otto, pedindo para você contar um pouquinho a sua história de forma resumida, para que todos possam te conhecer nas suas próprias palavras. Fernando, eu sou paulistano e corintiano, né? Nascido há 47 anos atrás, sou casado, tenho 2 filhos. Na verdade, eu venho de uma família de origem alemã, meus avós foram imigrantes alemães. E, obviamente, então, meu pai e minha mãe me deram uma educação bastante alinhada com o que é feito na Europa, né? Então, sempre foi a disciplina, a organização, a rigidez, sempre foi uma marca registrada da nossa família. E de casa eu aprendi muitas coisas, muitos valores que eu acho que são a base de tudo. Meu pai sempre me deu liberdade e me incentivou a estudar aquilo que eu quisesse. Quando eu comecei a demonstrar interesse por agronomia, ele tinha um sítio, então ele me incentivava a fazer tudo. Então eu acho que de casa vem uma base muito sólida. Estudei agronomia em Piracicaba e, para quem conhece a Escola de Agronomia em Piracicaba, a vizinha à Escola de Agronomia é a Caterpillar. Então, a primeira oportunidade de estágio que apareceu, eu abracei. E, na verdade, fui até, para ser honesto, um pouco desleal no processo de entrevista, porque quando eu vi que o nome do entrevistador era Joe Bremer, um alemão, fiz a entrevista em alemão e aí praticamente selei o meu destino de entrar na empresa. Trabalhei durante 6 anos, primeiros 6 anos no Brasil, na área comercial, tive o privilégio de ser representante comercial no Nordeste, então, para um jovem de 20 e poucos anos, ser representante comercial no Nordeste, numa época que não existia celular ou e-mail, são tempos inesquecíveis de viver naquela região. Depois, em 96, eu fui transferido para os Estados Unidos, onde eu trabalhei na área de desenvolvimento de produtos, na área de escavadeiras hidráulicas. Eu morava próximo a Chicago, numa cidade chamada Aurora, onde eu aprendi muito sobre desenvolver novos produtos, entender o cliente. E em 2000 tive a primeira experiência na área de liderança, onde eu passei a ser supervisor na área florestal, tanto na parte de marketing quanto serviços. Fiz isso até 2004, quando eu tive a oportunidade de me tornar gerente de marketing para os produtos de porte menor da Caterpillar, na área de construção leve, para a América Latina. E foi nessa época que eu tive a primeira oportunidade de ter uma educação formal na área de marketing. E estudei, fiz alguns cursos na Universidade da Carolina do Norte, que por ironia do destino é onde eu moro hoje. Depois eu vim para o Brasil, aliás foi quando nós nos conhecemos, e trabalhei como diretor comercial para o Brasil, uma função que eu jamais sonhava em ter, porque eu acabei me radicando nos Estados Unidos, tive a oportunidade de voltar. E foi uma experiência sensacional, porque eu consegui viver o auge do crescimento econômico, fortíssimo na época, e depois a queda em 2009. Então trabalhei num período bom e num período ruim, e a gente aprende muito nas duas situações. E depois de 21 anos trabalhando na área comercial, eu tive a oportunidade, o presidente da Caterpillar Brasil confiou em mim para trabalhar na construção de uma nova fábrica. Então eu sempre brinco, eu acho que na área comercial eu fui tão crítico da qualidade e da disponibilidade de produtos na época que a economia estava forte, que um belo dia falando assim, bom, então vai, faça você. E então eu trabalhei na construção de uma fábrica por quase 3 anos, né?
e agora recentemente estou indo para Carolina do Norte para ir trabalhar no extremo oposto do que eu comecei minha carreira, do cliente e agora na área de desenvolvimento de fornecedores. Muito bom. Otto, nós estamos gravando essa entrevista num momento em que não só o Brasil, mas o mundo vive o que provavelmente, na opinião de alguns pensadores, é a maior crise do sistema capitalista desde 29. E as causas são inúmeras, nós precisaríamos de mais do que uma entrevista para poder falar sobre todas elas. Mas você que inclusive hoje está voltando para os Estados Unidos agora e convive com executivos do mundo inteiro, na sua opinião, o que as empresas podem fazer para enfrentar as incertezas que cercam esses próximos 2 anos? Olha, eu acho que tudo começa com as pessoas. Então, o que vai fazer a diferença, e o que faz a diferença, cada vez mais, é o material humano que você tem dentro da empresa. Então, eu acho que, primeiro, se cerque das pessoas certas e extraia a criatividade delas. Porque as soluções, elas não podem vir de cima para baixo. Elas têm que vir da organização e muito de baixo para cima. Então, eu acho que valorizar as pessoas, e a valorização, para mim, acontece quando você dá poder para as pessoas tomarem decisões e quando você aceita que se façam pequenos experimentos dentro dessa organização e muitas vezes esses experimentos não vão dar certo. Mas se você souber tratar como aprendizado, você vai começar a diferenciar a sua empresa. Se você tratar o fracasso de um determinado experimento, e eu digo, a gente tem que tomar cuidado com os experimentos que a gente faz, porque um experimento grande pode causar danos grandes numa empresa, mas se a gente fizer pequenos experimentos, testar, validar e tratar os erros de forma construtiva, fazendo que as pessoas façam novos experimentos, aí você pode se diferenciar bastante. Eu também acho que as nossas empresas estão repletas de ineficiência. Eu acho que os orientais nos dão exemplos de eficiência. A Toyota iniciou com o sistema de produção Toyota, muitas empresas seguiram, mas se a gente eliminar a eficiência, se a gente observar todos os processos, mapear, a gente vai ver que existem quantidades enormes de operações que a gente realiza porque elas viraram um hábito. E elas são um hábito caro, e a gente precisa se livrar desses hábitos. E um outro ponto é, a gente fala muito em entender o cliente. E as pessoas talvez confundem entender o cliente de falar e fazer perguntas para o cliente. E falar e fazer perguntas para o cliente é só a pontinha, é só o começo. A gente precisa sentar, entrar na vida do cliente, entender exatamente quais são as dores e tentar enxergar soluções que esse cliente mesmo não enxerga ainda. Então é um trabalho muito delicado. Eu demorei muito para entender isso. E eu demorei demais para aprender isso porque eu nunca tive a oportunidade de ser o cliente. E nesse trabalho de construção de uma fábrica, eu fui o cliente. E eu fui o cliente do meu próprio produto. É verdade, tem razão. E quando você é cliente do seu próprio produto, eu comecei a ver necessidades que eu tinha e que, infelizmente, eu não tinha enxergado antes, porque nós temos todas as condições de suprir essas necessidades. Então, eu acho que o ciclo, para mim, se fechou no dia que eu tive a oportunidade de ser o meu cliente do próprio produto que nós produzimos. Então, aí você pode viver o que é realmente fazer empatia. Exatamente. Estabelecer empatia. Não é procurar características e benefícios, é muito mais. É o serviço, é a empatia, como você disse, é aquele relacionamento e poder contar com o seu fabricante em todos os momentos. E isso é importante e eu tenho inúmeros exemplos e para mim foi uma lição nesse período. Muito bom. Otto, o cenário empresarial brasileiro, e por que não dizer global, tem vivido a emergência e o avanço dos players, dos competidores de baixo custo, baixo preço. No mercado brasileiro e internacional, empresas, principalmente asiáticas, novos entrantes em mercados que antes muitos competidores dominavam seus mercados com estratégias como, por exemplo, de diferenciação, começam a enfrentar agora a emergência desses competidores que vêm com preços bastante mais agressivos.
Algumas empresas procuram reagir a isso, procurando criar divisões ou linhas de baixo custo, baixo preço. Outras procuram se defender, focalizando ainda mais a diferenciação do seu produto, estratégias híbridas ou de inovação profunda no modelo do negócio, mas enfim, as empresas estão tentando se adaptar a esse novo ambiente. Na sua opinião, na sua experiência, como é que as empresas devem se posicionar diante do avanço desses competidores de baixo custo, baixo preço? Primeiro, esse negócio de ter uma empresa, ter diversos modelos, ter 2 diferentes modelos de negócio, é algo bastante difícil de se executar. Porque quando as pessoas formam uma carreira, elas se alinham com o modelo de negócio. E mudar a cabeça de uma pessoa que está acostumada a vender um produto diferenciado ou de produzir um produto diferenciado para produzir um produto de baixo custo e baixo preço, é muito difícil, porque ela invariavelmente vai inserir custo nesse produto. Então eu acho que se uma empresa quer fazer isso, divisões separadas, pessoas separadas, e a junção tem que ser lá no topo, porque senão uma área vai contaminar a outra. Senão, na minha opinião, não funciona. Distribuição tem que ser outra coisa completamente separada. Se a distribuição é conjunta, de novo, o valor é inserido no produto de baixo custo e ele acaba não sendo nem baixo custo, nem uma coisa nem outra. Exatamente. E aí você tem problemas. Então eu acho que eu sou mais da linha que esse novo, vamos dizer, quase que uma febre de baixo custo, ela é algo que vai haver uma acomodação, né? O mundo não está migrando para só produtos de baixo custo e baixo preço. O que está acontecendo é pessoas, ramos que nunca tiveram acesso a alguma coisa, estão hoje tendo acesso porque há essa opção. Mas o anseio vai ser aos poucos de ter um produto de maior qualidade e a vontade e a disponibilidade de pagar por esse mais, porque o que importa no final é o retorno sobre aquele produto. Então acho que vai haver um equilíbrio e sempre vai haver oportunidade para todos os modelos. Como é que eu acho que as empresas têm que se portar nessa área? Eu acho que uma técnica que tem funcionado muito bem é a inovação reversa, né? O conceito de reverse innovation. Hoje as empresas têm muito hábito de desenvolver alguma coisa nos países considerados desenvolvidos e depois tentar forçar esse produto nos países emergentes. E a gente está vendo que isso não está mais sendo tão bem aceito como era antigamente. Aliás, muitas vezes, desenvolver um produto numa região, num mercado, vamos considerar emergente, né? E esse produto tem um custo mais baixo, ele é feito para a necessidade daquele tipo de pessoa, e aí, muitas vezes, esse produto acaba achando uma aceitação maciça nos mercados desenvolvidos. Então, eu acho que o desenvolvimento na região onde o produto vai ser usado é muito mais uma solução do que tentar esse hábito constante de forçar produtos para os novos mercados, tentando fazer que o mercado se adapte. Quem tem que se adaptar é o fornecedor. Eu também acho que, se a gente olhar hoje para os asiáticos, a eficiência operacional que existe no mundo dos asiáticos é incrivelmente superior ao que nós temos hoje, né? Eu acho que a gente tem lutado muito para melhorar a nossa eficiência operacional, mas a gente tem que admirar o que é feito na Ásia. E eu cito um exemplo, não é um exemplo representativo, não é nem um bom exemplo, mas acho que ele ilustra um pouco. Um belo dia estava andando numa fábrica na China e durante o tour eu precisava usar o banheiro. E quando eu fui abrir a porta do banheiro, o banheiro estava trancado. E eu perguntei para o guia se ele podia me dar acesso ao banheiro e ele me deu um crachá. Então eu usei o banheiro, passei o crachá, a porta se abriu, saí, devolvi o crachá e perguntei para ele assim, para que serve esse crachá? Aí ele falou assim, é porque nós controlamos o tempo que cada funcionário gasta no banheiro todos os dias. E eu não estou aqui advogando que a gente faça alguma coisa desse tipo, porque eu acho que culturalmente não é aceito e eu acho também, passa a ser uma coisa um pouco pessoal dentro do negócio. Mas
A verdade é que nós estamos competindo com pessoas e com empresas... Obcecados pela eficiência. Exatamente. Eles são obcecados, eles avaliam isso, né? E a outra coisa, se você andar numa fábrica hoje na China, você não consegue fazer contato visual com os trabalhadores, de tão focados que eles estão no trabalho. Então eles procuram uma eficiência extremamente alta. E, de novo, não estou advogando uma coisa nem a outra, mas a verdade é que é com isso que nós estamos competindo. E como nós vamos transpor esta diferença, está aberto, nós podemos procurar eficiência de outras formas. Nós podemos inovar, nós podemos ter outras formas de ser competitivos, mas a realidade é uma só. Nós competimos contra pessoas que têm formas de trabalhar muito diferentes da nossa. E isso é uma realidade, né? Tem toda a razão. E esse ponto se conecta com aquela questão que conversamos anteriormente sobre como lidar com esse tempo de incerteza que nós estamos vivendo hoje, que você lá atrás mencionou que a eficiência operacional é um dos caminhos para se vencer esse ambiente desafiador que a gente tem vivido, né? Realmente é com esse tipo de competidor que nós estamos lidando num ambiente de incerteza e, portanto, eficiência é algo que a gente tem de perseguir também. Eles têm uma capacidade enorme de inovar e de executar com grande eficiência. Esse é o mundo. Muito bom. Muito bom, Otto. Otto, eu queria conversar um pouquinho com você sobre uma experiência que você viveu que, para mim, deve ter sido extraordinária e tem muito a nos ensinar, que foi a construção da nova fábrica da Caterpillar no Paraná. Eu me lembro que você tomou uma decisão corajosa de se mudar com a sua família para o Paraná para ajudar a mobilizar a construção da fábrica. Eu tenho dois assuntos sobre essa experiência que eu gostaria de explorar com você, dois temas. O primeiro é ouvir um pouquinho de você, quais foram os seus grandes aprendizados nessa jornada de construção da nova fábrica, que poderiam servir de referência e de inspiração para outras empresas e outros líderes vivendo processos semelhantes ou refletindo sobre a possibilidade de expansão e que podem aprender com a tua experiência. Eu acho que a primeira mensagem que eu queria deixar é que é possível construir uma fábrica ou um empreendimento no Brasil de forma rápida, eficiente, sem comprometer o seu produto no final, a qualidade ou qualquer outra coisa. Não é fácil. Talvez seja mais difícil no Brasil do que em outros lugares, mas é possível, né? Nós tivemos uma situação interessante. Eu fui colocado nessa posição depois de 21 anos na área comercial. Ou seja, a verdade é que eu não tinha nenhuma experiência disso. Mas eu tive um chefe que tinha uma grande experiência e, na verdade, eu aprendi isso com o tempo, ele queria justamente explorar esse meu não conhecimento nessa área. Porque ele acredita muito em pessoas com ideias diferentes podem gerar resultados diferentes, né? Então, a primeira coisa que ele me orientou a fazer, e eu acho que foi uma grande lição, é nós pudemos escolher os melhores dos melhores da nossa fábrica original em Piracicaba. Escolhemos muitas pessoas muito competentes. Então, ter as pessoas certas e trazer pessoas com experiência, para mim, é fundamental. E aproveitar, você tem uma chance de começar. Então, contrate as pessoas certas também. Não economize no sistema de recrutamento e seleção, seja extremamente criterioso, porque se você trouxer as pessoas certas, com essa diversidade de conhecimento, você está trazendo uma empresa de consultoria para dentro da sua empresa. Porque você está trazendo pessoas de inúmeras empresas diferentes, junto com uma experiência grande da sua empresa. Então, o aspecto pessoas é fundamental. A segunda coisa é planejamento, planejamento, planejamento. Planeje cada passo, reveja o seu plano e para cada oportunidade de erro, tenha um plano B, formalmente ou informalmente. Porque o imprevisto vai acontecer. Nós reformamos um prédio antigo. Quando nós reformamos esse prédio,
muitas vezes o nosso desenho, a nossa planta, não batia com a realidade, o imprevisto. Como é que você vai transpor este imprevisto sem comprometer o seu cronograma? Então tenha sempre um plano B, se possível um plano C. Né? Isso é importante. E a terceira, para mim, é execução. É uma disciplina de execução onde você sabe exatamente onde você tem que estar todos os dias e toda vez que você tiver um imprevisto, você trabalha nesse imprevisto como se o projeto inteiro dependesse daquele acerto. E muitas vezes depende mesmo. Então, a execução. E para mim, tudo isso requer liderança. Eu tive sob um líder extremamente competente, muito disciplinado, com conhecimento de mais de 40 anos na área, que me deu boa direção, e eu tive, sob a minha responsabilidade, um grupo de líderes também extremamente dedicados, eu vou dizer até pessoalmente comprometidos em construir um legado de construir uma nova fábrica. Porque construir uma nova fábrica é uma oportunidade única, né? Muitas vezes no nosso trabalho a gente tem realizações. Mas você poder ter uma realização para a qual você pode olhar um prédio, uma linha de produção, alguma coisa palpável, é realmente uma realização muito grande. Então eu acho que todas as pessoas realmente se engajaram em fazer isso acontecer. Então para mim, eu resumiria, pessoas certas, e isso converge para o tema liderança, sempre planejamento muito detalhado e execução com muita disciplina. Eu acho que, se eu for resumir essa experiência, eu diria que esses 3 pontos são os fundamentais. E Otto, me conta uma coisa, ainda falando sobre planejamento. Um dos momentos um dos maiores desafios que nós temos percebido nas empresas hoje, no Brasil, é conseguir desenhar e inserir no cotidiano da gestão o mapeamento e a gestão de riscos. Eu percebo uma dificuldade das empresas em criarem essa cultura de pensar em riscos. Talvez seja um pouco do DNA da cultura brasileira, de sermos muito otimistas e só pensarmos que tudo vai dar certo. Eu fico me perguntando por que é tão difícil para a cultura empresarial brasileira tratar a gestão de riscos. Nesse processo de planejamento e de construção da fábrica, como é que vocês lidaram com a gestão de riscos? Eu acho que, por natureza, o brasileiro acredita que as coisas no final vão dar certo. E se não deram certo ainda, porque não chegou ao final. Exatamente, né? Isso. Então existe muito essa cultura. E eu acho que isso é um pouco sonhador, esse tipo de cultura. Então, eu acho que, de novo, o que nós fizemos nós realizamos o nosso planejamento, e um hábito que eu aprendi desse meu chefe, com quem eu aprendi muita coisa, foi e se? Então, ele sempre questionava, mesmo que as coisas estivessem indo muito bem, ele sempre questionava, e se isso acontecer? E se isso acontecer? E isso acontecer? E no momento que eu passei a fazer isso, e comecei a questionar as pessoas, bom, você está contando que essa etapa vai se concluir nessa data, e se ela não se concluir? Como é que você vai fazer? Né? E eu lembro, para citar um exemplo, durante essa construção, nós tivemos um determinado dia que eu achei que o mundo ia acabar. O material do telhado, que requer uma série de exigências em termos de seguro, não estava atendendo e não chegaria a tempo. O piso do prédio de logística, havia questionamentos se ele tinha as dimensões corretas em termos de sustentação, e mais algumas outras coisas. E o fato de a gente rapidamente se mobilizar e pensar num plano B, ok, se as telhas demorarem mais tempo para chegar, como é que nós vamos agir? Se o piso realmente não for conforme, nós tivermos que tirar tudo e fazer um piso novo, o que vai acontecer? Sempre no contexto de que a data final não é adiável, isso cria uma criatividade nas pessoas enormes. Enquanto que, se você não pensar assim e falar assim, bom,
é assim mesmo, aí você vai prolongando. Então, a criatividade se cria na pressão. E o que eu aprendi é que se você criar a pressão do e se isso não der certo, você desperta uma criatividade nas pessoas que é muito maior do que se você não fizer isso. Puxa, muito interessante. Otto, ainda sobre essa sua experiência, o Brasil hoje, um dos aspectos que penaliza o empreendedor brasileiro e as empresas de um modo geral é a dificuldade de fazer negócio no Brasil. Se nós compararmos o país no indicador de Ease of Doing Business, quer dizer, a facilidade de se fazer negócios, se nós formos comparados inclusive com outros emergentes, nós temos realmente uma dificuldade muito maior, inclusive se nos compararmos à Índia, por exemplo, que tem aspectos culturais bastante diferentes dos nossos e bastante desafiadores. Eu queria te perguntar, na sua experiência de construção da nova fábrica, de empreendedorismo que foi, quais foram as barreiras mais altas que vocês enfrentaram, que são típicas desse sistema empresarial brasileiro, e como vocês conseguiram transpor essas barreiras? Fernando, para começar, eu diria, licenças e registros são uma dificuldade que, felizmente, eu não tinha ideia da dimensão antes de começar. Porque se eu tivesse, talvez eu cairia na minha própria, na armadilha do que eu tanto sou contra, né? Eu falei assim, não dá. Porque é impressionante o número de licenças e registros que são necessários. Eu não questiono a necessidade dessas licenças, desses registros, eu questiono a complexidade. São muitos, são complexos. Primeiro, é difícil você conseguir mapear tudo o que você precisa. Não existe um resumo, olha, para abrir uma empresa deste tipo, são essas licenças. Então você tem que apelar para um jurídico e muitas vezes você acaba tirando algumas licenças para ter certeza que você está coberto, sem ter aquela clareza se você realmente precisa ou não. Depois que você mapeia as licenças, e você precisa de licença para praticamente tudo, né? Se você quiser usar um rádio para a área de segurança, se comunicar, você precisa de uma licença da Anatel. Obviamente você necessita uma licença do Corpo de Bombeiros, você necessita uma para operar um refeitório, uma para o ambulatório, e aí a lista é muito extensa. Mas o que é difícil é que muitas vezes a lista de critérios ou de itens que você tem que cumprir não é tão clara. E para se somar isso, o tempo que você precisa para conseguir essas licenças muitas vezes é desconhecido. Então você está fazendo um planejamento, tentando ser organizado e disciplinado para cumprir cada etapa. E você entra com alguns critérios que têm uma variabilidade que você não domina, né? Então isso realmente complica. O que nós fizemos, e eu acho que é uma prática que funciona, porque nós conseguimos todas as licenças, tudo a tempo, né? É um relacionamento muito próximo e uma cobrança contínua, assegurando que você cumpriu todos os requisitos antes que alguém volte para você dizendo isso aqui está faltando. Então, aquela disciplina de estar sempre em cima, com todos os documentos, tudo certo, submetidos, e a cobrança constante para que o documento saia. E isso nos ajudou. Mas eu digo, não é fácil e é complicado. Outra coisa que E de novo, desculpa te interromper, mas volta para aquele seu ponto anterior, que planejamento e disciplina na execução é fundamental. É fundamental. Nestes itens, ainda mais. Porque se você não... eu acho que as entidades que concedem essas licenças, esses registros, quando elas notam que existe uma urgência grande, e existe um cronograma enorme a ser seguido, e essa é uma parte importante, porque uma empresa não entra em operação sem um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e nem deve, né? Mas se você trabalha com uma data e se comunica bem, é possível, mas não é fácil, é desgastante. E, na verdade, muitas vezes as coisas saíam muito próximos da nossa data limite e muitas vezes saíam antes. Muitas vezes elas saíam 20, 30 dias antes do que a gente esperava.
mas eu acho que esse follow-up, eu chamo follow-up implacável, é fundamental. E a outra coisa é, quando você trabalha num empreendimento desse, você trabalha com dezenas, se não provavelmente mais do que uma centena de fornecedores que estão trabalhando em conjunto e, se possível, em harmonia, nem sempre em harmonia. E você, durante o processo, você vai aprender que você tem certos fornecedores que são absolutamente confiáveis, vão te entregar tudo. Tem outros que subcontrataram e que, de repente, vão te deixar na mão, né? Então, a seleção de fornecedores é fundamental, mas a verdade é que muita coisa a gente vai aprender durante o processo. E essa sua capacidade de reação e de ter essas discórdias construtivas é muito importante. E nós tivemos grandes discórdias durante o processo. E eu acho que essas discórdias construíram tudo no tempo que nós necessitávamos. Muito bom. Otto, tem uma questão importante para nós, que é o seguinte. Você tem construído uma carreira executiva internacional brilhante e com uma experiência de lidar com realmente culturas diferentes, pessoas com visões, percepções, perfis, origens diferentes, lidar com a diversidade. Quais são as características dos executivos e executivas brasileiras que hoje, nesse palco empresarial global de competição, na sua opinião, nos torna únicos? Ou seja, se comparar um executivo ou executiva brasileira com um americano, com um chinês ou com um europeu, aonde que moram as nossas vantagens e também as nossas fragilidades como executivos? Eu não sei se eu sou um exemplo significativo, uma amostra significativa de um brasileiro, porque a minha educação eu estudei num colégio alemão e tudo isso, então desvia um pouco. Mas eu sou brasileiro e sou brasileiro de coração, então eu vou tentar responder a sua pergunta da seguinte forma. A primeira coisa que eu encontrei quando eu me mudei para os Estados Unidos, e que eu acho que foi uma vantagem competitiva enorme, e eu acho que essa vantagem competitiva está se diluindo por causa da mudança que aconteceu no Brasil nos últimos 20 anos, mas eu diria que a principal vantagem competitiva que eu tirei proveito é porque eu vinha de um país onde conseguir um emprego era algo incerto, difícil, por causa dos ciclos econômicos. E eu me mudei para um país onde havia uma estabilidade e as pessoas estavam acostumadas a ter carro, casa, no mínimo, barco, moto, etc., etc., muito provavelmente. Então eu não sabia disso. Então eu acho que o apego e a necessidade de demonstrar todos os dias valor para se poder manter o emprego foi um diferencial grande por causa da natureza. E eu falei que isso está se diluindo porque hoje o Brasil já vive uma geração de estabilidade. Então eu acho que se nós não tomarmos cuidado, a gente pode criar uma geração de pessoas que está acostumada com um certo padrão e que torna isso praticamente algo garantido. E isso é um problema. Então eu me preocupo bastante com isso. Então tinha esse diferencial que eu não sabia de onde vinha, mas ele vinha por causa da origem. Eu acho que o brasileiro ele tende a trabalhar melhor em equipe, ele se adapta melhor. O brasileiro é uma cultura adaptável. O brasileiro ele gosta de se dar bem com as pessoas por natureza. Isso trabalha às vezes contra, mas eu acho que a adaptabilidade de executivos brasileiros no exterior é um diferencial. O que trabalha contra é que nós muitas vezes temos essa cultura que a gente falou antes, de no final vai dar certo, o planejamento, o rigor e tudo isso acaba sendo algo... Mas eu acho que isso também está mudando. Eu acho que a competitividade e a vontade das pessoas crescerem aqui no Brasil também está trazendo para o Brasil um pouco mais de disciplina, um pouco mais de rigor, planejamento. Então eu acho que eu tenho exemplos de
dezenas de brasileiros que trabalham no exterior e têm o seu lugar e se dão muito, muito bem por causa dessa adaptabilidade. O brasileiro por si só é um tipo de pessoa que as pessoas praticamente gostam só quando você mostra o passaporte, né? Então eu acho que é um diferencial também. E aí é alavancar em cima disso. Muito bom. Eu tive a oportunidade de te conhecer, Otto, num processo de planejamento estratégico aqui na Caterpillar no Brasil. Na época você era o sponsor, o patrocinador do projeto e liderou todo o programa. E muito me impressionou naquela época a sua habilidade de lidar, de ligar pontos e de costurar visões estratégicas de pessoas diferentes, com opiniões diferentes, de posições diferentes na organização, de regiões diferentes. Eu também muito me impressionou o seu estilo de liderança. Eu fiquei muito bem impressionado com a sua capacidade de liderar e de inspirar as pessoas. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre liderança e começando te perguntando o seguinte: na sua opinião, para os dias de hoje, para o mundo empresarial contemporâneo, quais são as grandes habilidades ou as grandes competências que um líder precisa desenvolver para ter sucesso nesse ambiente atual? Eu acho que a gente vem de uma geração de líderes onde havia um relacionamento hierárquico muito forte, praticamente uma relação onde você tem as pessoas que tomam a decisão e as pessoas que executam a decisão que foi tomada, né? E eu acho que esse modelo, em certas partes do mundo, ainda é extremamente atual, e eu acho que em outras partes do mundo ele é um processo em extinção. E esse modelo, e eu acredito muito que você tem que ter a certeza que você tem as melhores pessoas trabalhando na sua organização. E quando você tiver essa certeza, você tem que customizar o seu estilo de liderança e a sua tolerância a essas pessoas. E não fazer com que todas as pessoas se adaptem ao seu estilo. Então, para mim, o primeiro passo é essa adaptabilidade às pessoas. E para citar um exemplo de algo que me encorajaram a fazer, e me encorajaram a fazer isso para eu aprender algo que eu não sabia, que era o processo de trabalhar numa fábrica, sugeriram, na verdade, algumas pessoas dentro da Caterpillar sugeriram que eu vá trabalhar na fábrica um dia, para você entender melhor como funciona esse processo, aquele processo. Mas eu diria que a menor fração do aprendizado foi a manufatura em si. A maior parte foi o que eu aprendi conhecendo pessoas. E é interessante, Fernando, quando você vamos dizer, o líder de uma empresa numa determinada região, e você coloca o uniforme do montador, do soldador, ou do pintor, ou do funcionário da área de logística, e trabalha com ele por um dia, e nós batizamos esse programa de Sentindo na Pele, você por 2 horas, você é o chefe, e as pessoas representam o funcionário ideal na sua frente. Elas fazem isso por umas 2 horas. Depois disso, ninguém consegue ser ator durante a vida inteira. Então, depois de 2 horas, você, por estar vestido, porque numa fábrica, pessoas de uniforme são todas iguais, praticamente. Você passa a ser mais uma pessoa igual. E aí esse relacionamento se dilui e você passa a ser um colega de trabalho. E aí você consegue entender as dificuldades, onde a sua gestão está exigindo coisas que não são produtivas, aonde você está exigindo coisas que não estão sendo cumpridas e que são perfeitamente, onde você está exigindo pouco. Enfim, você entende os riscos da atividade, os riscos que você está expondo às pessoas inconscientemente, e você aprende um monte de coisas. Então, para mim, essa proximidade, ela cria um aprendizado e faz com que você seja um líder mais se colocando melhor na posição das pessoas e exigindo as coisas certas e sabendo também o que está sendo exigido, né? A outra coisa que eu acho que é importante muitas vezes existe a imagem que o líder é
uma pessoa infalível, sabe tudo. Um super-herói, né? E não é bem assim. E eu acho que se você expuser um pouco a vulnerabilidade que você tem diante de todos os funcionários, seja ela insegurança numa decisão, preocupação, e for enxergado como uma pessoa, como todas as outras, de carne e osso, que por uma razão e outra, e por mérito, por sorte e por inúmeros destinos da vida, se colocou naquela posição, as pessoas vão te seguir muito mais fielmente do que se você for uma pessoa distante e meio que intocável. Então, andar dentro de uma fábrica, se relacionar com os funcionários, ter um relacionamento onde você entende um pouco as dificuldades pessoais e faz as perguntas, faz uma diferença muito grande. E a terceira coisa é a clareza. Eu acredito que a maior parte das pessoas tem um desejo de acertar. As pessoas querem fazer a coisa certa. Mas muitas vezes a coisa certa não está clara, os objetivos não estão claros, a estratégia não está clara. Então, repetir constantemente a estratégia, mostrar aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar e o progresso que nós estamos fazendo diante do modelo de execução da estratégia, eu acho que faz uma diferença muito grande. Então, eu diria que sentir as pessoas próximo, selecionar as pessoas certas, sem dúvida nenhuma, não tolerar incompetência. Se você quer fazer uma coisa boa na sua organização, se você tiver uma pessoa que não está produzindo e que está tirando vantagem do sistema, se você excluir essa pessoa, você engaja o resto tremendamente. Se você tolerar, você está basicamente dizendo para as pessoas que esse comportamento é aceitável e você está pegando os bons e você está reduzindo a performance deles. Então, tentar ser justo. A justiça é algo bastante relativo e ela não é unânime, mas tentar trabalhar nesse molde. Muito bom, Otto. E ainda falando sobre liderança, quais são hoje os grandes anseios e os grandes desafios dos executivos e das executivas na empresa atual? E ainda mais vivenciando o desafio de liderar empresas em um ambiente de incertezas e de grandes transformações. Qual é a leitura que você faz hoje disso? Acho que a liderança ainda em empresas ainda não está no mesmo padrão de um técnico de futebol, mas está se aproximando, né? Resultados ou troca o técnico? Resultados ou troca o líder, né? Então é um ambiente desgastante, um ambiente difícil e sejamos honestos, né? Todos nós somos avaliados pelos nossos resultados, não pelo nosso esforço, né? Os resultados são o que importa. Então, eu sempre falo assim, engajar as pessoas é algo que você tem. A gente olha essas pesquisas de engajamento e às vezes as pessoas falam assim, a empresa tal tem 80% de engajamento, está nas top 20%. 80% de engajamento quer dizer 20% de pessoas não engajadas. Se a gente volta lá naquele assunto de eficiência operacional, isso é uma ineficiência. Então, como é que nós vamos trabalhar para ter a maior parte das pessoas absolutamente engajadas no trabalho? Isso é função da liderança, né? Então, essa é uma preocupação. Pessoas certas no lugar certo, né? As pessoas, eu sempre acho que as pessoas, elas obviamente querem ter um ganho financeiro, elas querem ter benefícios, elas querem ter segurança. Claro, todos nós trabalhamos para ter algum retorno, isso é fundamental. Agora, não é só isso. O ambiente de trabalho é algo fundamental. Se você tem um ambiente de trabalho bom, onde as pessoas são respeitadas, valorizadas, se sentem seguras, isso muitas vezes faz com que as pessoas queiram trabalhar naquela organização versus uma outra organização que lhe pague 5, 10, 15% a mais. Eu tenho diversos exemplos de pessoas que trocaram de emprego e que comentam isso, né? Então, trabalhar a organização em termos de engajamento, liderança, clareza da estratégia é absolutamente fundamental. E a gente tem que entender também que hoje existe quase que uma guerra de salários e benefícios, né? E, na verdade, essa é a espiral da morte, né? Porque se todas as empresas quiserem cada vez mais, e aí eu posso fazer uma analogia de novo com os clubes de futebol, né?
Cada vez se paga mais, e os clubes começam a ficar inviáveis. Exato. As empresas ficam inviáveis. Só que os clubes ou desaparecem, ou diminuem, ou são rebaixados. As empresas, elas mudam de lugar. E aí, todo esse benefício, todo esse ambiente de trabalho, tudo vai embora. Então, eu acredito em trabalhar no ambiente, obviamente, compensação justa, benefícios justos, sem dúvida nenhuma. Mas um grande diferencial é ambiente e como se trata os funcionários. As pessoas hoje têm muitas opções. Você tem que trabalhar para ser a melhor opção. É verdade. Otto, você trabalha muito. O que te inspira e te motiva a trabalhar tão intensamente? Eu acho que primeiro, é gostar do que eu faço, né? Acho que é importante. Quando você gosta do que você faz, aquilo não é uma obrigação, é um prazer. E, obviamente, esse prazer tem momentos de realização e tem momentos de grandes desafios, porque não se atinge grandes resultados sem um pouco de tensão, dificuldade e tudo isso. Mas eu acho que, primeiro, eu cresci vendo meu pai, que tinha uma empresa, sendo o primeiro a chegar na empresa. Então, eu acho que é um exemplo que vem de casa. Então, eu também procuro chegar bastante cedo no trabalho, porque é um exemplo que eu aprendi de casa e é um exemplo que eu concordo. Eu acho que você cria um diferencial quando você é mais engajado e mais dedicado do que a média. Então, para mim, isso é importante. Uma outra coisa que me inspira muito é a família, né? A minha esposa é uma pessoa que se adaptou a muitas situações difíceis, né? Tinha uma carreira no Brasil, mudou para os Estados Unidos, não podia trabalhar, tivemos filhos, quando podia voltar a trabalhar, tivemos o diagnóstico que temos autismo na família, e com isso ela se adaptou novamente e começou a usar, fez disso uma nova carreira, né? Que se preparou, fez mestrado e se dedicou aos filhos e agora quer trabalhar na área. Então essa adaptabilidade, para mim, também é algo que eu olho assim e falo assim, puxa, se ela se adapta para seguir a minha carreira dessa forma, eu tenho que estar inspirado para seguir a minha parte, né? E eu acho que o ser humano, e eu não sou diferente, eu sou movido a realizações, vitórias, conquistas, né? E a falta de realizações, vitórias e conquistas, ela gera uma frustração, uma insatisfação, uma sensação de que algo está faltando. Então, eu acho que se eu colocar numa balança, eu acho que a felicidade basicamente depende disso. Então, eu acho que essa vontade de trabalhar é basicamente essa busca de estar satisfeito comigo mesmo e de ter realizações. Muito bom. Quais são as pessoas que influenciaram e têm influenciado o seu pensamento? Influenciaram no passado, durante o seu desenvolvimento pessoal, e até hoje te influenciam o pensamento? Quem são essas pessoas? Eu acho que, vamos dizer, no ambiente de trabalho seria uma lista longa. Eu acho que a gente conhece muitas pessoas, a gente aprende muito com elas, a gente aprende boas práticas, a gente aprende práticas não tão boas, e o nosso trabalho é entender a diferença e selecionar certo. Então, eu acho que no ambiente de trabalho eu conheci muitas pessoas e seria até indelicado da minha parte pensar uma ou outra, porque são tantas áreas interessantes. Eu aprendi muito sobre execução. Tem uma pessoa na empresa que eu trabalho que, para mim, é um mestre em aproveitar bem o tempo. É uma pessoa de uma eficiência altíssima, inclusive na vida pessoal, que eu aprendo muito. Eu tive meu primeiro chefe quando eu era estagiário na Caterpillar. Ele me ensinou muito sobre a busca da perfeição, né? Para ele não havia nada além da perfeição, e eu operava as máquinas e ele falava para mim, olha, quando você conseguir encher 10 caçambas da máquina cheias, você pode almoçar. E às vezes às 3 horas da tarde a gente estava lá tentando encher as 10 caçambas, mas ele ia em busca da perfeição. Então, inúmeras pessoas dentro da empresa. Mas eu diria que, primeiro, eu acho que os valores que vieram de casa, meu pai e minha mãe, são inquestionáveis. Disciplina, valores, trabalhar.
Meu pai tem um conceito que eu acho que eu guardo comigo e eu acho que é um ensinamento muito importante. Ele fala assim, que a obrigação dos pais é dar aos filhos ferramentas. E as ferramentas são uma boa educação de casa, uma escola boa, sempre tive o privilégio de estudar em ótimas escolas, e então ele deu todas as ferramentas. E ele disse que a obrigação dos pais não é ajudar os filhos a fazer uso dessas ferramentas na vida. Porque se você ajudar os filhos a fazer bom uso dessas ferramentas na vida, você basicamente não está deixando eles usarem as ferramentas, você está fazendo por eles. Então eu acho que, eu diria que uma coisa que me inspira muito é isso, e eu tenho a preocupação disso com os meus filhos também. Como é que eu faço a mesma coisa para que eles... Como é que eu resisto à tendência que, como pais, nós temos de proteger os filhos, né? E ele resistiu bravamente, e muitas vezes talvez foi até mal compreendido, mas hoje eu entendo perfeitamente que foi a coisa absolutamente certa a se fazer. Uma outra área que eu diria é a minha esposa. Eu acho que a carreira dela, não só profissional, mas como adaptação, como mãe, com todas as coisas que ela fez, ela para mim é o melhor exemplo de como se pode fazer uma boa limonada com limões. As situações adversas que nós tivemos sempre aconteceram e acontecem para todas as pessoas, mas pegar essa situação, trabalhar essa situação e transformar em algo bom, para mim ela sempre se adaptou muito bem, e hoje de uma pessoa que tinha uma carreira promissora dentro da Caterpillar, ela é uma pessoa respeitada na área de autismo, trabalhando forte nisso, e agora quer voltar a trabalhar nos Estados Unidos. Tem um outro curso que eu fiz que eu digo que para mim mudou a vida. É um programa chamado Pacific Institute. É um senhor chamado Lou Tice. E ele me ensinou uma coisa muito importante. Nós, muitas vezes, enxergamos os nossos limites. Nós falamos, olha, esse é o meu limite, isso eu posso fazer. Ou eu não sei fazer isso, estou limitado. Eu não sei tocar um instrumento de música porque eu tenho limites. Eu não posso aprender um instrumento musical, etc. E se tem algo que ele me ensinou é que os limites são todos autoimpostos. E se nós jogarmos esse limite que nós enfiamos na nossa cabeça fora e definirmos um novo limite, que seja algo que nós aspiramos, as possibilidades são impressionantes. E eu testei a teoria dele. Eu nunca fui atleta, mas depois do programa dele, também pensando muito na família e tudo, eu não fazia esporte nenhum, resolvi correr uma maratona. Então, para quem não faz nenhum esporte, para correr 42 quilômetros, é muito além do limite que eu acreditava para mim. Mas eu resolvi testar. E o conceito dele é bem simples. Você faz um cartãozinho, escreve qual é o seu objetivo, põe a data, e você lê de manhã e à noite esse cartão, e você fecha os olhos e se imagina realizando aquilo e o que você está sentindo. Então eu me inscrevi na Maratona de Chicago, coloquei a data, tirei uma imagem da linha de chegada e me imaginei fazendo isso. E funciona perfeitamente. Então, se você tiver disciplina e acreditar em você, as suas possibilidades são ilimitadas. E eu não acreditava, eu impunha limites. E isso eu acho que fez uma diferença grande. E hoje eu tenho, talvez, um efeito colateral disso. Eu tenho uma intolerância quando as pessoas falam, eu não consigo fazer isso. Isso não é meu ponto forte. Eu não consigo tolerar porque eu sei que não é. Eu sei que aquilo é ou um limite autoimposto ou, mais verdadeiramente, uma desculpa. Então eu tenho dificuldade de aceitar isso. Então eu acho que se eu tivesse que resumir uma série de pessoas que eu conheci na minha vida profissional, a minha esposa, né? E sem dúvida a criação que eu tive em casa. Muito bom. Otto, para encerrar essa conversa tão agradável e tão enriquecedora, se você pudesse deixar uma mensagem final, se você fosse escrever uma carta
para deixar para os seus filhos, como um registro do seu principal legado? Algo que você pudesse dizer para os seus filhos assim, olha, se você quiser ter sucesso e ser feliz no mundo corporativo, na sua vida profissional, o que eu te aconselho? Qual seria a sua mensagem final? Essa não é uma pergunta fácil, Fernando. Aliás, nenhuma das suas perguntas são fáceis, mas eu acho que a primeira coisa que eu diria é nunca pare de aprender. Tenha esse desejo de aprender cada vez mais, né? Tem aquele ditado, né, que fala que quanto mais eu aprendo, mais eu sei que nada sei. E eu acho que isso é absoluta verdade, né? Então, leia, estude, ouça, converse, mas aprenda, né? E eu mencionei que tem uma pessoa na empresa que eu trabalho que é um exemplo de eficiência para mim, né? E eu tenho, assim, dificuldades enormes em jogar tempo fora, né? Eu acho que descansar, muitas vezes, é um bom uso do tempo, né? Mas, claro que a gente tem que ter aquele lazer ineficiente ou improdutivo, né? O meu lazer improdutivo, eu adoro assistir um jogo de futebol, né? Mas isso tem que ser moderado, né? Eu brigo com meu filho, eu falo assim, o videogame para mim é um lazer improdutivo. Brinque, mas com moderação. E eu estou perdendo essa luta, porque a geração dele é obcecada por algo que não agrega valor nenhum, na minha opinião. Na minha opinião. Então, vamos dizer, a nossa regra é segunda a sexta não tem videogame. Pelo menos no período de aula. Não acredite nos seus limites. Para mim, essa lição que eu aprendi com o Lutais é jamais acredite, jamais dê desculpas, jamais terceirize a culpa de alguma coisa. A culpa é sempre sua. Porque se você tiver no controle e tiver a solução do problema, você tem uma chance. Se você não conseguir, eu não consegui aquele cargo dentro da empresa porque aquela outra pessoa é favorecida. Eu posso agora sentar, ficar confortável e dizer, eu não tenho nenhuma chance. Agora, se eu falar assim, eu falhei em algo, eu tenho que procurar aonde eu falhei, para que da próxima vez eu consiga aquela posição que eu tanto quero, agora eu tenho algo a fazer. Então, terceirizar a culpa jamais. Eu também tenho... São certas coisas que eu tenho dificuldade em tolerar quando as pessoas fazem esse tipo de abordagem, né? Eu falei um pouco do tempo improdutivo. A gente pode fazer coisas simples. A gente mora aqui em São Paulo. Quanto tempo se gasta no trânsito em São Paulo? Né? Você pode fazer algumas coisas. Você pode ouvir uma música, porque é algo que te relaxa, te prepara melhor para o próximo passo. Né? Ou você pode ouvir um audiobook e aprender alguma coisa, porque é tempo improdutivo. Agora, o que você não pode fazer é gastar esse tempo irritado, que está demorando, porque você está jogando esse tempo fora e está se desgastando para a sua próxima atividade. Então, né? Eu acho que a gente tem que ser previsível. Eu acho que consistência é algo fundamental e eu gostaria de ser mais consistente em diversos hábitos na minha vida. Isso é o que eu posso, só que eu tenho que trabalhar neles. Mas consistência, previsibilidade é bom e no mundo organizacional é mais importante ainda. Nada melhor do que saber exatamente o que se passa na cabeça do chefe e saber prever exatamente a reação dele. Ruim é quando você tem o chefe imprevisível, né? E eu acho que, para sumarizar, o mais importante de tudo é seja honesto, seja íntegro. Muitas vezes você tem algo muito difícil a passar para uma pessoa, vale a pena. Vale a pena. Eu tenho algumas situações, até alguns exemplos interessantes, onde eu tive que falar para pessoas certas coisas que eram muito difíceis de serem ditas. E no ambiente corporativo, é interessante como a gente muitas vezes não é aberto em termos de carreira, expectativas, dar um retorno para a pessoa efetivamente do que é pensado. Muitas vezes a gente se reúne numa sala,
fala mal daquele determinado funcionário e depois chega para ele e fala assim, tudo ótimo, né? Nada mais horrível que isso. Mas seja honesto, sempre vale a pena, né? É outra coisa que eu aprendi em casa, ser sempre íntegro, honesto, falar a verdade e a recompensa sempre vem. Muito bom. Otto, você sabe que quando nós criamos o Novos Intérpretes, o nosso sonho era poder disseminar o conhecimento de pessoas que não são celebridades da imprensa e que nós tivemos a oportunidade de conhecer na nossa trajetória e que muito nos inspiraram. Essa nossa entrevista de hoje, para mim, ela cumpre exatamente a missão desse programa, porque ouvindo você, eu fiquei em alguns momentos até num estado meio contemplativo, porque eu fiquei ouvindo e trazendo para a minha vida e para os meus desafios, os seus aprendizados, e fui aprendendo com você durante a conversa. Então, eu te agradeço muito porque eu tenho certeza que, assim como eu aprendi ouvindo você falar e vou levar daqui os teus ensinamentos, eu tenho certeza que quem vai nos ouvir também vai fazer o mesmo. E mais uma coisa é que muito me admirou durante a nossa conversa o teu reconhecimento à tua esposa. Achei isso muito bonito, porque normalmente os homens que têm grandes mulheres ao seu lado, nessas conversas, nessas entrevistas, normalmente esquecem delas. E eu achei muito bonito o teu reconhecimento à tua esposa. Fernando, eu tenho absoluta convicção que eu não estaria na posição que eu estou hoje se não fosse pela família. E eu sempre falo, a minha família atual com quem eu vivo, filhos e esposa, e o que veio de casa. Eu não estaria, e eu acho que isso é fundamental. Mas, em termos desse programa, eu escuto desde o primeiro, com o Marcel da Bematec. Marcel da Bematec, depois o Carlão. Né? Então, eu aprendi muito com esse programa e me sinto muito honrado e envaidecido de você ter me convidado a participar e perto dos nomes que você tem aí, eu acho que você descreveu, né? Às vezes você tem que inserir aquele conhecimento prático, basicamente, né? Então eu agradeço muito a oportunidade, espero ter contribuído e vou continuar aprendendo com os diversos programas. Eu acho uma excelente iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado aos nossos ouvintes e até a nossa próxima entrevista.